Então, eu tinha 21 anos, na verdade estou fazendo 40 anos agora, cara, é um aniversário até interessante. Quantos anos você tem, Tuti? Eu tenho, é um presentão de aniversário. Eu tenho 24. Então, é quase sua idade que ele teve a experiência. Quase o dobro. Vamos torcer aí. Eu tive com 21, cara. Nessa época, o que eu era? Piloto de caça. Eu tava voando lá em Natal. Cara, piloto de caça, velho. Eu tava voando Chavante lá em Natal com 21 anos. Eu sou muito precoce porque minha mãe era professora, não tinha com quem me deixar, eu comecei na escola muito cedo. É mesmo? E aprendi muito. Eu sempre fui muito estudioso, eu gostei de estudar desde criança. Esse caça chegava a que velocidade? Ele era subsônico, né? Era o Chavante subsônico. Né? Mas chegava a 800 por hora, 900 por hora, uma coisa assim, bem interessante, né? É um voo interessante. E a gente começamos nesse treinamento. Mas naquele momento, era um momento crítico da minha vida. Eu senti que era uma decisão crítica, sabe? Isso a gente vai entendendo depois, porque tem relação com as nossas vidas anteriores. Aquilo que a gente fez e o que eu estava fazendo naquele momento e o propósito da minha vida. E aquela crise, eu comecei a perceber que eu ia ter um acidente. Mas minha mãe sonhou, eu já estava sabendo, aliás, desde 12 anos de idade, você quer saber? Eu tinha a intuição de que eu ia... Deixa eu isso aqui para Fabi. Tá. Eu tinha a intuição de que eu ia morrer aos 21. Intuição, né? Alguma coisa... Eu falei para minha mãe, ó, não fica muito assim não, porque eu vim aqui só para essa minha passagem, é só 21 anos, depois eu venho depois para continuar o resto. Tranquilo, mamãe ouvir isso do filho. Nossa, né? Cara. Tua mãe ficava assustadíssima. Mas a minha ficou também, mas a minha mãe é uma pessoa muito espiritual, né? Tá. Então, espiritualizada era, né? Que ela já é falecida. Mas como que ela entendeu isso? Que era uma meu filho, imagina, não sei o que. Eu falei, não, mãe, se eu tiver que fazer a minha tarefa até os 21 anos e resolver a minha tarefa até os 21 anos, vai ser 21 anos que eu vou viver. A gente vai ter 21 anos para viver juntos. Isso não te dava tristeza? Isso não me dava tristeza, cara. Sério? Isso não me dava tristeza. A minha sensação do que... Desde que eu nasci, sempre tive essa coisa. E eu via espírito desde criança. Eu era um cara que... É o Sexto Sentido, aquele filme lá. I See Dead People, né? Aquele negócio. Então, eu sabia que eu não acabava. Eu não tinha medo de morrer. Nunca tive medo de morrer. Porque eu sabia que eu não era só esse corpo e que eu não ia acabar. Isso eu sempre soube. Ninguém precisou me contar isso desde criança. Então, eu sabia que essa passagem aqui tem que ter um significado, tem que ter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa dentro da fieira das suas vidas, né? Certo. E a intuição que eu tive foi essa. Mas isso não me deu tristeza, não. Isso me deu, assim, um senso de urgência, sabe? Tipo, preciso fazer tudo que eu tenho que fazer em 21 anos, afinal de contas, agora meu prazo é pequeno. Só isso que me deu naquela época. E aos 21 anos, eu comecei a sentir a proximidade dessa morte, né? Aí a sensação não era boa, não. Aí a sensação não era boa, aquela proximidade da morte, uma pressão muito grande, sabe? Você sente que você vai fazer um atendimento de coisas suas do passado. Então aquele atendimento ele tem uma carga, ele tem uma pressão. E eu sabia tudo, eu sabia o dia do meu acidente. Eu sabia, até a hora, poucos minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo. Aí as pessoas falam assim, por que você não evitou? Tem certas coisas que a gente sabe que a gente tem que enfrentar. Quanto mais a gente adia um problema, ele não fica melhor, ele fica mais difícil depois. Então eu resolvi enfrentar. Mas foi uma pessoa querida que te chamou, não foi? Foi. Na verdade, eu falei assim, esse dia eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, porque eu já sei que alguma coisa pode acontecer. Aí uma pessoa muito querida falou, cara, hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, vem no meu aniversário. Eu falei, eu sair vai dar Caramba, vai ser o dia do negócio, né? Vai ser o dia do acidente. Sempre tem um evento, né? Sempre tem um evento. Aí eu fiquei assim, falei, vai ser no dia do aniversário da pessoa, a pessoa não vai esquecer mais isso, né? Também é uma coisa, se ela estiver escutando. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui. E sabia que ia rolar. Tive um acidente, o acidente foi interessante, porque Natal tem 3 grandes avenidas. Naquela época, a terceira grande avenida não terminava numa rua pequenininha, porque sabe como é que é essas nossas coisas de obra política? A rua não acabava. E quem estava vindo, né? Eu já tinha passado uma vez por ali, mas eu tinha esquecido. Quem está vindo naquela avenida não sabe que ela acaba ali. E de noite, né?
eu descendo a avenida, quando eu cheguei perto é que eu percebi, tentei frear e tal, e bati nos trilhos de trem, e ali fiz uma fratura exposta na perna esquerda. Cara. E caí, com a fratura exposta, aquela coisa toda. Aí veio alguém, por sorte, veio logo alguém com a Fiorino, me pegou e levou para o hospital. Fui atendido no hospital no INSS, isso era de sábado para domingo, e eles tentaram limpar lá a ferida como deu, do jeito deles lá. E na segunda-feira é que eu fui transferido para o Hospital da Força Aérea. Quando chegou no Hospital da Força Aérea, que eles foram limpar, eles falaram, cara, esse cara está muito contaminado. Esse cara já está com uma contaminação, a contaminação virou septicemia, quer dizer, infecção generalizada. Bota esse cara no avião e manda para o Rio. Claro, porque na pior das hipóteses, a responsabilidade pela morte do cara, já pensou? Vamos levar para o Rio, pelo menos tem mais estrutura. Aí me levou para o Rio, isso foi na terça-feira de manhã. Eu fui movido na segunda-feira de manhã para o Hospital da Força Aérea. Na terça-feira de manhã eles me puseram no voo e aí eu fui para o Rio. Cheguei no Rio às 11 da manhã, mais ou menos, e eu estava me segurando para não entrar em coma. Eu estava sentindo que aquela coisa da infecção generalizada vai tomando conta de você. Eu falei assim, eu vou entrar em coma. E aí... Só um detalhe, você enquanto piloto, você também, como vocês trabalham com Força G, você também tem uma noção melhor quando é que você vai perder a consciência, não tem uma isso? Noção muito clara. O piloto tem isso. A gente tem treinamento, né? A gente tinha um treinamento, inclusive... eu tenho uma condição até muito favorável à hipóxia, né? A ausência de oxigenação cerebral. O ser humano, isso é uma das coisas que causa você entrar em coma, né? Você vai entrando em hipóxia. E eu demorava para isso aí. Os seres humanos, de uma média de 30 segundos, para entrar em hipóxia, demorava 140 segundos. Esse era o tempo que eu teria para tomar uma decisão caso o meu oxigênio acabasse e eu estivesse numa altitude muito grande, porque os aviões não são pressurizados. Tá certo? Então você tem que saber disso. Aí eu tinha essa noção. E aí eu fui me segurando, então fiquei observando e tentando me manter lúcido, né? O máximo que eu pude. Eu me lembro que as últimas coisas que eu fui a última coisa que eu fui perdendo os sentidos gradativamente, mas o último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. Lá longe, você fica ouvindo as pessoas lá longe, daqui a pouco sumiu, acabou. Perdi o contato com o mundo físico. Aí começa a experiência da quase morte. Aí o que acontece? Naquele momento, assim, dá um silencião gostoso. Bom. Silêncio muito bom. E aquele silêncio bom e ao mesmo tempo começou uma revisão. Mas uma revisão contra o tempo, sabe? Daquele momento para trás, em tudo na minha vida, tudo que eu pensei e senti. De trás para frente? De trás para frente. Tipo cara. Benjamin Button. Tipo Benjamin Button. E assim, em fast rewind, né? Não é rápido, mas você consegue absorver. Você absorve tudo. Nossa. Você vê tudo e você vai contabilizando. Não é só absorção. É como se fosse uma contabilidade, entendeu? E aí eu fui vendo que nos meus encontros... Mas era uma sensação boa? Vendo tudo Não, isso? a sensação na hora é uma sensação de muita seriedade. Ela não é ruim, é tipo assim, você está totalmente focado naquilo ali, no hiperfoco. Sim. Sabe? Totalmente focado. Nem bom nem ruim, você tá... Nem bom nem ruim, você tá grudado assistindo o jogo final do campeonato. Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos... Se você piscar, você perde algum lance. Se você piscar, você perde um lance. Tá. Então, aquele negócio eu fui vendo, poxa, percebendo que eu estava perdendo as oportunidades de encontro com as pessoas. Esse plano físico, esse mundo físico, é uma oportunidade de encontro. Agora eu encontrar você, agora eu tenho que dar valor a esse encontro. Agora, né? O agora, o momento. Ele fica mais importante. Ele fica muito mais importante. Eu falei, nossa, eu estou desperdiçando. Eu não, sabe, eu encontrei tantas pessoas e comecei a ver as relações que eu tinha com aquelas pessoas e como eu banalizei os meus encontros. E eu falei, nossa, perdi muito tempo. Aí quando chegou no final dos 21 anos lá, fiquei meio reflexivo assim, poxa, eu desperdicei bastante tempo. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, logo eu percebi que eu não estava sozinho, sabe? Que junto comigo tinha mais gente assistindo a mesma coisa que eu, né? Junto comigo, naquele mesmo estado, tinha duas outras consciências, assim. Aí a minha consciência foi expandindo, eu fui ficando mais inteligente, com mais percepção, com mais lucidez, com mais visão de conjunto sobre a minha vida e as coisas que eu tinha feito. E aí eles falaram, pô, a gente está muito satisfeito, na verdade, ao contrário do que você pode imaginar, com tudo que você fez até aqui. A gente quer saber, você quer continuar vivendo
ou você quer morrer, quer dessomar de vez? A Aí voz era não tinha voz. Era direto na tua cabeça. Imagina o seguinte, você vai falar alguma coisa, antes de falar tem uma ideia. É. Essa ideia, imagina que nós dois estivéssemos conectados nessa ideia, não em palavras. Tá. E aí o que você vai falar e o que você vai sentir, eu já estou sentindo. Entendi, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Entendeu? É uma coisa assim, uma conexão profunda. Então, as ideias, como a gente chama, vêm em bloco. Sabe? Aí eu entendi em bloco. Tipo assim, ó. Aí eu... Agora um detalhe, essas consciências aí, elas eram o que a gente chama de amparador, o ser de luz, né? Sim. Você chegou a identificar quem eram elas? Hoje eu sei quem é. Hoje eu sei quem é. Porque, só um detalhe, Vilela, que é um caso raro do caso... Tem uma imagem aí, ela representa um pouco... A gente pegou bastante imagem de representações, né, do que o pessoal descreve. Depois coloca outras aí também para ver. Sim. Aquelas que a gente gerou também por inteligência artificial também. É legal. Fale. Representa o caso, a pessoa atravessando um túnel de luz, que representa você passar uma outra dimensão. Ou é uma luz no meio de nuvens também, às vezes as pessoas falam, né? Mas é o fato de você a luz, passar. mas eu não vi esse túnel. Só a luz. Só a luz. Essa minha experiência, ela não teve questão visual nem auditiva. Era muito transcendente. A gente estava assim numa coisa muito essencial. Era uma conexão essencial, que a gente chama de mental, sabe? Essência é essência. Não tinha visão, não tinha palavra, não tinha nada. E a gente conectado assim. E aquela expansão. Aí eu falei, nossa, aquela experiência foi tão impactante que aí ele perguntou assim, vem cá, você quer continuar vivendo ou morrer? Eu falei, eu vou lembrar disso aqui. Se eu lembrar de tudo isso que eu tive aqui, essa revisão e o que nós estamos falando aqui, vale a pena voltar. Senão, você que me diz, o que é melhor? Ele falou, então tá bom, vamos voltar. Você vai lembrar. Porque foi uma pergunta muito inteligente. Né? Você quer morrer? Eu vou lembrar. Se eu não voltar a lembrar de nada... Não faz diferença, né? Mas assim, se eu vou lembrar de tudo isso aqui, você vai lembrar. Agora, um ponto que eu acho interessante frisar no caso dele é que quando a gente falou muito na outra vez que eu vim aqui sobre experiência fora do corpo, né? Então, esse ser de luz, essas pessoas que se conectam com a gente, em geral, a gente percebe que são pessoas que já faleceram, que têm um nível de maturidade maior, que tem um nível de equilíbrio maior. Mas, pelo que eu me recordo da tua experiência, né, Djalma? Essas duas pessoas que estavam com você, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Elas estavam fora do corpo. O que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado falecido. Isso é muito diferente mesmo. Porque normalmente você espera encontrar pessoas que já viveram, estão numa outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Isso. Não pessoas que estão vivas ainda. Então, conta isso aí. Só que são pessoas... Qual será a explicação para isso? Não, aí são pessoas que estão num outro estágio da vida. Estão no final das suas fieiras, entendeu? Eles são assim, já estão... Muito mais evoluídos. Muito mais evoluídos. A gente dá o apelido... Aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres... Serenão. Um cara serenão. super sereno. Ah. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma... Sabe? Um silêncio estruturante que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência, ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E o outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Naquela época... Em 2015. Sei. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, você tocou na porta e entrou. Não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que deveria ser muito avançadinha, entendeu? E qual era foi, super qual foi avançado. O impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande, em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder a pergunta se existe alguma coisa além disso, né? Já você tem certeza. Não só certeza, como aquilo deu uma tranquilidade quanto à morte. Impressionante, perdi o medo de morrer. Claro. Você perdeu o medo de morrer, perde um monte de outros medos. Claro. Entende? E a relação com a vida, ela muda.
ela muda muito, entendeu? E a partir daí, o tal negócio, você viu que eu sou amputado. Nunca tive problema com isso. Eu não coloquei, por exemplo, se eu ia ter 3 pernas, 4 braços, nada disso ficou relevante naquele momento. Olha que interessante. A condição de viver é muito mais importante. Então isso me preparou, essa experiência, ela tem um bloco de coisas que mexe dentro da gente, que eu demorei muitos anos digerindo. São 40 anos e até hoje, quando eu conto, eu recupero coisas que são importantes para mim. Então, às vezes, você vê alguns segundos podem significar muita coisa numa experiência, dependendo da intimidade que você tem com aquela consciência, porque eram consciências que eram muito próximas, minhas, então você tem uma intimidade, ela tem um acesso à sua intimidade tal, que aquilo mexe na sua estrutura, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma noção, depois disso eu passei 3 meses internado, eu tive 9 cirurgias, emergência, eu tive tudo que você pode pensar. Se eu te contar o tipo de curativo que eu tinha que fazer todo dia, você vai ficar horrorizado. Então, mas desculpa. Aí eu vou te dizer, sofrimento zero. Pô, mas como que pode isso, Djalma? O estado emocional, ele era um estado muito positivo. Então, todas essas coisas que você vai passando, a sua relação com aquilo muda. Entendeu? Eu vou começando a compreender por que daquilo, entende? Em vez da gente ter uma reação negativa em relação às coisas, aquilo vai... Por exemplo, eu aprendi a dominar a dor por causa disso. Entendi. Djalma, só um detalhe pra gente voltar. Então, você passou por esse encontro com esses seres, né? Seu estado de coma foi o que? Foi uns 18 horas de coma. Aí quando você voltou... o médico falou, 22 horas, se eu passasse de 22 horas, como era insuficiência renal, gangrena gasosa, septicemia de gangrena gasosa, na literatura não tem ninguém que viveu. Até hoje, não tem ninguém assim. O cara foi ali, ele teve septicemia de gangrena gasosa, ele sobreviveu. Então... a gente pode procurar na literatura, que é difícil. Gangrena gasosa é um Clostridium, é uma bactéria muito agressiva. Se ela entrar no sangue, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar por causa do rim. Entendeu? Você fica envenenado de um jeito que é difícil da pessoa se recuperar. Aí como é que eu me recuperei? Difícil de explicar. Entendeu? E você, Rosana? Não, desculpa. Claro. Mas você teve você teve essas 18 horas, mas conta aquela questão de você já voltar sabendo que era o nome da pessoa. Sim, não. A questão do pós. Tem umas coisas muito interessantes de contar. É que aí, olha só. Isso foi o início da experiência. Se você entender que isso, a volta da experiência, ela é muito importante. Impactante. O que acontece? Passou 18 horas, mas eu não sei o que aconteceu nessas 18 horas. Mas no retorno eu estava num estado de expansão, assim, expansão muito grande. Como se fosse, o povo chama de nirvana, de samadhi, né? Um espaço, você tem aquela coisa como se você fosse o cosmos. O nosso microcosmos entra em contato com o macrocosmos. Todos nós temos essa possibilidade. E aí dá aquela sensação de expansão. E aí, só que como eu estava voltando para o corpo, eu não tinha noção disso naquela hora, eu fui reduzindo e de repente eu era o planeta Terra. O escopo de percepção era o planeta Terra. Se eu quisesse saber o que eu quisesse sobre o planeta, sobre a história para frente, para trás, eu conseguia saber. De repente eu era o hospital. Aí eu vi que meu pai não estava no hospital, mas eu sabia o que meu pai estava fazendo, sabia o que meu pai estava pensando, sabia o que tinha acontecido no hospital, sabia tudo que tinha ocorrido na cirurgia, sabia qual era o quarto que a minha mãe estava, sabia o ramal do quarto que a minha mãe estava, guardei o ramal do quarto que a minha mãe estava, tá certo? E aí, sabia o que a minha mãe estava sentindo, o que ela estava pensando, já vou te explicar o que ela estava pensando, e aí fui reduzindo, de repente eu era o meu quarto. Aí lá estava o Barreiros. Ninguém me falou o nome do Barreiros. Eu descobri o nome do Barreiros, eu sabia que ele tinha uma família, sabia que ele tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava preocupado, sabia que ele não queria que eu acordasse, nem que eu morresse na vez dele. Se eu acordasse, ele ia ter que contar para mim que eu estava amputado. Se eu morresse na vez dele, também era todo mundo tentando salvar aquele paciente e morreu na mão dele. Entendeu? Normal. E aí, quando eu encaixei, aí eu tomei uma forma humanoide assim e encaixei no corpo, né?
Aí encaixei no corpo uma paz estrutural, uma coisa assim, sabe, uma das coisas mais assim impressionantes no retorno para aquilo ali. Aí eu senti o Barreiros levantar. Eu estava numa UTI isolada, porque por causa da gangrena gasosa não podia ter contato com outras pessoas. Para você entrar e sair tinha que tomar banho no meu quarto, para você ver como é que era o problema do nível da contaminação. E aí o Barreiros levanta, quando ele vem andando na minha direção assim, que ele está quase chegando na cama, eu falo, Barreiros. Aí ele tomou um susto. Ué, como é que esse cara sabe meu nome? Eu não podia saber o nome dele, né? Não conhecia. Aí eu falei assim, aí ele veio, chegou perto da cama assim, falou assim, sabe o que é? Eu falei, sei. Aí que eles precisaram, eu falei, eu sei. Não deixei ele falar. Fica tranquilo, eu sei de tudo. Eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, ela tá aqui no hospital, mas eu não sei qual é o ramal. Eu sei. Pega aí o telefone. Disca. O ramal é tal. Então, pra você ver como é que a experiência ela é impactante, né? Ele tava em coma. Como é que alguém acorda sabendo o nome do cara que tá te cuidando de você? O sentimento dele, tudo que tá passando. Sabendo que já tinha perdido uma perna, sabendo onde é o ramal onde a mãe tava. Você fala, como é que alucinou com o ramal certo? Não. Com o nome certo do cara. Não tem como, né? Aí minha mãe atende. Aí liga do lado da minha mãe atende. Quando a minha mãe atendeu, qual que era a preocupação da minha mãe? Eu era piloto de caça, ela teve que autorizar a minha amputação. Ela falou, vai que ele acorda, ela, só egoísta, tinha que deixar ele morrer, que não sei o que. Essa era a preocupação da mamãe. Poxa, que decisão, aí eu peguei a telefone e falei assim, mamãe, muito obrigado. Muito corajosa a sua decisão de fazer a minha amputação e muito obrigado, você estava totalmente certo. Você vê. Aí dá um alívio. O alívio da minha mãe, instantâneo naquilo ali, entendeu? Falei, muito obrigado, mamãe, você tá tudo certo. Ela falou, você tá acordado, meu filho? Eu tô acordado, então vou aí. Aí ela desceu, foi tomar banho para vir. Aí tudo começou. Mas a partir dali, eu comecei a valorizar demais as relações humanas. Então minha vida mudou assim, completamente. E eu resolvi pesquisar também para entender melhor o que era aquilo. Né? A minha capacidade sensorial era grande, mas ela aumentou muito. E a minha capacidade cognitiva também, de entendimento, de memória, de compreensão das coisas acelerou muito. Eu fiquei muito mais expandido e acelerado como aquele estado. Não é que eu fiquei mais, eu era. Só que o meu cérebro ganhou. É como se fosse assim. Aquilo ali era a minha essência. Sim. Só que aquilo turbinou meu cérebro. Entendeu? Deu mexeu com um monte de coisa no meu cérebro. Agora, para você ver, né, Vilela, a questão, como as experiências elas vão meio que abrindo caminhos para a gente poder entender sobre a vida, a existência e tudo mais. O Djalma, né, como a gente conhece, ele tem uma amizade, ele mesmo fala que ele já teve, depois disso, memória de vida passada que tem relação com a experiência de quase morte. Porque essa gangrena só acontece em época de guerra. Acontece em época de guerra. Não tem essa infecção, não tem como ele ter tido. Só em época de guerra. Só em época de guerra. Entendeu? Esses são troços de guerra. E isso é muito interessante você até falar. Comum, né? Eu acho. É muito comum na guerra. Fora da guerra, até incomum. É incomum. Não acontece gangrena gasosa toda hora. Então, é um troço esquisito acontecer comigo, né? Então, eu tenho um holopensene disso. A vida crítica minha... Conjunto de ideias. Tem várias coisas, mas a minha vida crítica, 2.300 anos atrás, eu era um general cartaginês. Caramba. E isso modificou muito, né? Esse processo deu origem a uma fieira de vidas resolvendo tudo isso. Dentro desse momento, esse momento é uma das resoluções de tudo isso. Para você ter uma ideia, esse general cartaginês, numa batalha, morreram mais de 100 mil pessoas. Mas não sei, 100 mil não, 70 mil pessoas, que é um número bem para aquela época, altíssimo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem responsabilidade. Um resgate, né? E a gente começa a fazer os resgates. E acessar, né? E acessar. E você participou do Fantástico, né? Num quadro... Como que foi esse? Pô, tu é bom de pesquisa, cara. Quando foi? Isso foi década de 90. Foi década de 90, naquela época. Sim, cara, eu devo ter assistido isso e cagado de medo, porque o Fantástico tinha umas matérias, velho. Isso não, que eu acho que não daria medo. Mas não tinha umas coisas meio... A mulher que... Eu lembro isso, cara. Eu lembro
lembro de cagando de medo. Era uma mulher vestindo branco. Ela tava na estrada, parava o carro, levava até um acidente. O cara via que ela tava lá dentro. Quando ele olhava, ela não tava mais. Eu ficava, meu Deus! Quando meu pai tava viajando de carro, eu falava, não, para, se uma mulher para. Cara, eu ficava. Era umas matérias de ET, Linha né? direta também tinha. Linha direta, mas eu lembro mais do Fantástico, as matérias do sobrenatural. O assim. Fantástico. Então você teve lá, então, como eu foi? Tive lá. Então foi. Naquela época, a gente estava no Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Quando eu fui no Fantástico, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Tá, bem depois do. Bem depois, era uns 8 ou 9 anos só depois do acidente. Nem tinha barba ainda. Não, não tinha barba ainda. Então, foi. Cara, uma experiência interessante, né? Porque é legal a gente poder distribuir isso. Claro. Né? Parece que, né, é quase que uma tarefa. Alguém tá assistindo a gente falando, cara, eu já passei por isso. E ainda bem que tem alguém que passou por algo parecido. A pessoa ouvir naquela época era muito importante. Por quê? Porque as pessoas morriam de medo, que nem você está falando. E se eu falasse sobre essa experiência em especial, porque eu não falei. Tá. Pro médico. Pra médico, pras pessoas, eu não podia falar, cara. Por quê? Se eu falasse isso, os caras iam achar que eu tava maluco. Dá uma injeção aí que ele tá alucinando. Não, eu falei que eu peguei a ideia do negócio, que eu peguei a ideia da coisa. Então eles começavam a brincar comigo. Os médicos brincavam muito comigo. Falavam, isso aí é coisa da anestesia, que da anestesia. Mas o cara, como que foi a anestesia se você acordou ali? Aí teve uma outra também, numa das cirurgias que eu fiz, foram várias cirurgias, teve uma que eu saí e vi o tênis em cima do. Esse episódio é fantástico. Em cima do hospital, sabe? Descolei e vi o tênis. Em cima do telhado do hospital. Do telhado, não em cima do armário. Falando em tênis, né, você vê que tudo meu tem tênis. Um pé de tênis, não era meu, não. Aí, em cima do telhado. E aí você foi confirmar depois se tinha? Confirmar, e o cara trouxe o tênis. Não, você chamou chamei o cara. E o cara foi lá e o cara trouxe o tênis. Aí fica difícil de dizer que aquilo foi só uma alucinação. O médico até falou, né? Não, se você trouxesse tênis, eu vou ficar perturbado. Sério? O médico falou. O médico todo. Aí ele chamou o ajudante, o cara foi lá, achou o tênis exatamente como ele escreveu. Eu queria que o Sacani fosse buscar o tênis, porque ele é todo cético, quando era que tem nada. Aí o Sacani fala, agora. Ficou difícil. Né? Então, essas situações. E a gente brincava muito. Era um clima de brincadeira. Naquela época, a gente ou brincava ou morria de medo. Lembra como é que era? Era assim que a gente se lidava com isso. Exato. A evolução disso foi muito boa. Hoje a gente poder falar disso com uma certa tranquilidade e as pessoas não se aterrorizarem, nem acharem que a gente pirou, nem nada. E a gente vai entendendo, vai entendendo a vida melhor e entendendo o que a gente está fazendo aqui nesse planeta melhor, entendeu, cara? Isso é muito importante. A gente entender as nossas funções. Hoje você está fazendo. Isso deve ser parte da sua função aí, né? É minha missão aqui, sua missão, né, cara? Vamos pra Rosana, então? Rosana, aconteceu há quanto tempo atrás, Rosana? Pra explicar, assim, pra eu entrar na EQM, eu me projeto desde os 3 anos de idade com lucidez. Não, mas a primeira foi... não, eu tenho projeção, eu saio do corpo. Desde os 6, você vai entender por que eu tô começando assim. E aí sempre tinha uma consciência feminina que me auxiliava, brincava comigo desde criança, nessa experiência. E foi me acompanhando. Quando eu fiz 22 anos, eu fui convidada pelo meu irmão pra gente passar o ano novo na praia. E eu tava numa depressão profunda. Tinha acabado de ganhar minha filha, ela tinha 1 ano, e aquilo para mim parecia que eu queria morrer. Aquela sensação de querer sumir, de não querer estar ali. E quando a gente chegou na praia, assim, tinha um grupo de jovens em cima de uma caminhonete. E esse grupo, uma pessoa me deu a mão, estendeu a mão assim, falou assim, vem aqui pra cima, que a gente vai se divertir. E aí eu olhei, e aí veio aquela intuição assim, não vá. Aí eu falei assim, não vai. Eu ainda tive alguns momentinhos ali, sabe? E aí a pessoa insistiu, vem, e me pegou, puxou. Nossa. Na hora que ela me puxou, a caminhonete saiu. E eu caí de cabeça numa pedra. Bati pau. E como eu tinha facilidade... De frente ou de costas? De costas. Caiu pra trás. Bati aqui. Aí como eu tinha facilidade de sair do corpo, na hora eu saí. Tchum. E aí, se viu? Me vi, aí tendo convulsão, tive, rodava. Ficou tranquilo ou ficou desesperado? Eu não sentia nada, não, eu já tinha, pra mim era tranquilo. Era uma coisa normal, né? Era uma coisa normal, né? E foi muito tranquilo. E eu comecei a olhar, daí
essa pessoa que me chamou, ela era enfermeiro. Aí começou a fazer os primeiros socorros. E respiração, boca a boca, esperou eu trepidando ali, aí eu parei, aí mediu a pulsação, o coração parou, eu só escutei isso, o coração parou. E aí começaram a massagear. Aí quando começou a massagear, eu falei assim, eu não quero ficar aqui não. É tão bom aqui. Sério? E eu tinha um hábito de sair do corpo, e eu tinha um lugar específico que eu gostava de ir. Físico? Existe no mundo real? Um extrafísico, outra dimensão. Aí eu falei assim, eu vou lá. O Tuti é tão sem imaginação que tenho certeza que se ele sai do corpo vai pra Diadema, Osasco. Ele pode ir pra qualquer lugar. Não, vou pra Diadema, vou comer um dog em Osasco. Não, cara, eu viria pra cá. Pra encher o saco. Cara, pra puxar seu pé. Não venha. Eu vou, cara, vai estar lá. Tem que pagar hora extra, né? Tem que pagar hora extra da projeção astral, né? Que deve ser mais cara ainda. Eu conhecia a minha rota perfeitamente quando eu saía do corpo. Mas dá pra ir em lugares também que existem, né? Dá pra ir. E esse lugar... Você pensa, com a força do teu pensamento, tu vai. Mas esse lugar, como você descreveria esse lugar? Que era o teu lugar que você gostava de ir? Esse meu lugar era tipo uma sala de escola. Sei. E eu tinha um professor muito bacana lá, que ele me ensinava a trabalhar energia. E eu adorava aquela aula de energia. E eu aprendia pra caramba com ele, eu gostava daquilo. Só que quando eu fui caminhando para esse local, aí o cenário foi mudando. E eu não reconhecia mais o local. E eu falei assim, mas espera aí, eu quero ir para aquele local. E aí eu forçava, né, meu pensamento. Eu falei assim, não, eu quero ir para aquele lugar. E não conseguia. E aí continuava. Então eu ia assim, parava, tentava me concentrar e eu queria ir para o lugar. Não queria voltar, porque é aquela mesma sensação que todo mundo comenta. É uma paz. E eu estava vivendo uma depressão profunda mesmo, que eu queria morrer mesmo. Poxa. E aí eu falei assim, não quero voltar, isso aqui tá tão bom. E aí eu comecei a ver várias consciências assim, passando por mim. Era assim, como se fosse energia mesmo. Mas aí dava para ver assim a silhueta do corpo. E essas pessoas começaram várias passarem. Tipo uma fila, assim? Não, e assim, mas era muito grande. Era como se fosse assim uma estrada, assim, a Ayrton Senna, as duas, sabe? E muita gente. Lotado de consciência. E eu comecei a olhar aquilo e comecei a tentar ver se eu conhecia alguém, né? Porque eu queria encontrar esse professor, né? Que eu conhecia. E aí então, tem uma hora que eu senti uma presença desse lado aqui, uma presença feminina, uma consciência. Aí ela falou assim, você sabe, né, que não tá na sua hora, né? Aí eu parei. Aí nessa hora eu coloquei a mão na cabeça, parecia que eu tava vendo que aquela dor, aquela pancada, né? Coloquei a mão na cabeça, falei assim, não é a minha hora. E eu olhar, eu discutia com ela, eu tinha uma DR. Eu tive várias DRs com a consciência. Eu falei assim, não, aqui tá muito bom, eu quero caminhar. Olha lá, olha a paz que todo mundo tá sentindo. E aí eu vi o clarão mesmo e tinha uma ponte, exatamente uma ponte. Né? Ela falou assim, olha, você sabe que se você passar a ponte, você não volta mais, né? Aí eu falei assim, certo. Mas por que eu tenho que voltar? Aí ela, nessa hora, ela abriu. É como se fosse uma tela de TV, assim. Abriu, assim, e passou, assim, várias vidas passadas minhas. Aí eu tive acesso a várias passagens, inclusive do Egito. Descreve tudo aí. Descreve detalhes aí. Mas a que mais me impactou... Não, você fala todas aí. Não, mas a que mais me impactou foi que as duas últimas, eu praticamente provoquei também uma EQM. Que eu tive em 1532. Não deve ser a última, mas... não foi a última. A última foi na Segunda Guerra. Em 1532, eu provoquei e acabei não fazendo opção para voltar mesmo. Eu tinha 28 anos. E na Segunda Guerra, eu tinha 26 anos. E nessa, eu estava com 22. Ela falou assim, cada vez que você volta, você diminui o seu tempo aqui.
E não é isso que a gente combina quando você vem para cá. Né? E aí faz sentido eu ter aula, quando eu vou lá, tenho as aulas e tudo mais, e eu faço um tratado. Eu combino lá que eu vou voltar e vou cumprir realmente o que eu tenho que fazer aqui. Nessa hora, quando ela falou para mim, agora você decide. Aí eu lembrei da minha filha. Minha filha tinha 1 aninho. E aquilo para mim, o amor que veio assim, eu falei assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar essa consciência. E aí foi quando eu voltei correndo, voltei pro meu corpo, e foi aquele impacto assim, parecia que eu tinha levado aquela pancada. Nessa hora eu já não estava mais no local, eu estava dentro de uma clínica, com meu irmão em cima de mim, mas ele desaguava, assim, chorava. E eu me lembro que eu abri o olho e falei assim, para de chorar, eu tô bem. Tranquilo também, o irmão tá chorando em cima do corpo da irmã, de repente ela acorda e fala, imagina o susto, para de chorar, tá tudo certo, vamos embora. E assim, tinha uma moçada. Não, meu irmão ficou um bom tempo, ficou anos, até hoje ele não gosta de falar disso. Isso impactou muito pra ele. Pra ele você já tinha ido. E eu já tentei tirar da boca dele, e ele só fala assim, não, você caiu e ficou louca. Você foi clinicamente... Você caiu e ficou louca. Você foi clinicamente dada como morta, Sim, né? Porque eu tava num local, numa maca, assim, eu fiquei 22 minutos, assim, sem... Nossa. Tentaram, e foi exatamente, e eu tinha 22 e 22 minutos. Caramba. E é tão interessante que eu vi essa contagem também. Mas não, como ele não apareceu a história da sua vida passando por... Várias coisas vieram na tua cabeça. Várias. Mas da vida atual ou só de vidas passadas? Não, de vidas passadas. Também? O que você viu? Fala mais detalhes. Alguma coisa você pode falar, né? Fala, Posso falar. Inclusive a consciência que me ajudou, que muitos chamam de mentor, ser de luz, né? E eu chamo de amparadora, porque ela foi a minha amparadora. Tem uma Quando ele passagem... falou serenão, né? Serenão. Não, o meu não... Eu não cheguei nesse ponto do serenão. Sabe o que eu tinha entendido? Sabe o que eu tinha entendido, Tuti? Ser anão. Eu pensei que era uma luzinha pequenininha e chamavam de ser anão. Tipo, Cara, eu fiquei com medo de você falar outra coisa, velho. Surubão. Cara, eu tinha certeza que você ia falar isso, mas certeza. Quem garante que na outro plano não tem surubão? Você não sabe. Você não sabe, é o surubão de luz. É um monte de luz lá. É verdade. Desculpa. Imagina, faz parte aqui, é muito legal isso. Mas o que me impactou foi que essa consciência, depois com o tempo, na época eu não soube identificar, mas com o tempo eu fui entendendo, ela era a minha avó paterna que eu não conheci. Ah, no caso dele era gente viva, no teu caso era gente já tinha morrido. A minha avó paterna que eu não conheci, e eu tenho uma experiência muito interessante. Você depois foi ver foto e tal e bateu. Porque aí começou a vir, porque depois que a gente tem essa experiência, como o Djalma comentou e o Ale também, a gente tem acesso, e aí você tem acesso a muita informação, e eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? Tem que ter um propósito. Claro. Tem que ter alguma coisa, né, ali, né? O que eu tenho que acertar? O que eu tenho que voltar e arrumar tudo aquilo, né? E aí foi interessante que eu fui buscar as fotos da minha avó, que eu não conhecia, e a minha mãe, eu acho que não me lembro, porque meu pai também morreu muito cedo. Ela me mostrou uma foto, eu falei assim, caramba, é ela. E só da energia, senti energia na foto dela, eu consegui identificar que era ela. E eu tenho uma passagem muito interessante com ela. Porque aos 3 anos que eu descobri que eu fazia projeção, eu fazia muito xixi na cama. E aí ela falava assim pra mim, olha, toda vez que você for no banheiro, você se belisca. Aí, porque eu chorava, né? Minha mãe ficava brava comigo, meu pai e tudo mais, né? E aí eu comecei um dia, eu tava no banheiro, ela chegou e falou assim, lembra, belisca. Aí eu belisquei, daí eu falei assim, olha, por que eu não tô sentindo, né? Ela falou assim, olha lá na cama. Aí eu vi o meu corpinho lá na cama, assim, eu falei assim, nossa, eu tô lá. E pra criança isso é tão... lúdico, né? Quase, lúdico. Eu não me assustei nem nada. Por isso que eu nunca me assustei com esses fenômenos, né? E aí eu voltei pro corpo. E aí
falei assim, ai, agora eu entendi. Então, toda vez eu pegava e me beliscava, eu nunca mais fiz xixi no cama. Foi bem interessante essa experiência com ela. E aí, quando eu vi a foto dela, eu comecei a entender. Aí tudo fez sentido para mim. Aquela trajetória minha, de eu estar em sala de aula, né? Lá na Extrafísica, aprendendo de energia. E aí a EQM, após a EQM, eu voltei. Não tive como falar... Pode falar. Só um detalhe, essas duas experiências de vida passada, como é que foram essas EQMs que você lembrou de vida passada? Porque é um processo também raro, porque geralmente quando a pessoa lembra de uma vida passada, ela lembra assim, às vezes da morte que ela teve, mas você lembrar que você teve experiência de quase morte em vidas passadas... Você lembra de um fato? Pensa assim, ó, por exemplo, o Djalma ele teve uma experiência de quase morte. Certo. Certo? Mas pensa que numa vida futura dele, ele vai lembrar dele tendo a quase morte, o que é uma memória rara de se ter. Entendi. Entendeu? Não é que ela estava ali fazendo um cordeiro no meio do Himalaia. Ela lembrou dela tendo quase morte, né? Como é que foi essas duas? Então, olha, isso é interessante. Boa pergunta sua. Porque, assim, eu fui buscar, até na literatura, na história e tudo mais, onde eu me encaixava nesse contexto, né? E aí eu sempre participei de movimentos assim libertários, né, das mulheres e tudo mais. E isso eu acabava sendo perseguida, porque naquela época, né, tanto em 32 quanto 45, quem que gostava de mulher que queria votar, por exemplo, né? Que não queria mais usar sutiã, que não queria mais usar, né, queria usar calça e tudo mais. E eu participava ativamente disso daí, né? Tanto que nessa vida, essa última vida, de 32 eu era jornalista. E eu vim assim, já sabendo que eu queria ser jornalista. Eu já sabia que eu queria me formar nisso e que eu queria sair. Então, assim, começou a fazer muito sentido isso para mim, né? E de 1945 também foi a mesma coisa, né? Como que eu provoquei de 32? Através de drogas. Eu me envolvi com pessoas, né? Eu queria me entender e aí acabei me drogando e tudo mais. Inclusive, eu acredito que... eu tenho certeza que a minha filha fazia parte comigo. Então, é por isso que eu trouxe ela nessa vida. Então, sua filha atual era usuária com você nessa vida passada. Exatamente. E isso fez muito sentido para mim, né? E aí, em 45, foi a mesma coisa. Eu fui perseguida, fui presa, né? E acabei sendo torturada também. E eu optei para não querer mais ficar. Foi bem interessante, foi bem impactante. Mas eu tenho também, assim, outras experiências aí do Egito, que foi bem impactante para mim também, né? Bacana também. E isso me fez querer vir para cá, quando eu voltei, e eu com tanta informação, e eu precisava me entender, e eu precisava falar assim, falava para mim assim, poxa, com quem que eu vou falar sobre isso? Porque eu vim numa família assim, que não acreditava nessas coisas, né? E então eu comecei a minha busca, sozinha, solitária, vamos dizer assim, né? E fui buscando em livros, fui buscando na história mesmo, né? Eu nunca levei para o lado místico, nunca, apesar de querer ir ver, né? E ter respeito, né? Mas eu tentava entender todo esse processo meu, e foi muito bacana, porque eu senti que eu precisava ter amor. Porque mesmo participando de todo esse movimento e tal, eu acabava descartando as pessoas, sabe? Então eu não fazia... eu desistia de tudo, assim, principalmente com relação a relacionamento, né? E aí eu falei assim, caramba, eu tenho que aprender a amar, né? E aí eu voltei, foi a minha primeira missão. Primeiro, várias pessoas relatam que já voltaram da morte. Porque popularmente se fala assim, ninguém sabe o que existe na vida após a morte porque ninguém voltou para contar. E é justamente o que a gente diz que não é bem assim. Na verdade, milhares de pessoas voltaram dessa morte e não é um voltar simplesmente do tipo, eu estava apagado, acordei, não lembro de nada. Não, ela passa por vários eventos que são muito significativos
e ela passa por uma série de ocorrências que a própria área médica fica, mas isso é verdade ou não é? Porque tem casos assim espetaculares. Só que antes de falar o que é IQM propriamente dita, não é uma coisa... Estamos com 2 pessoas aqui, né, com experiências significativas, mas não é algo assim tão raro. Para você ter uma ideia, não existe uma estatística uma universal, global, nada nesse sentido. Mas só para dar uma dimensão, em 1982 fizeram uma pesquisa americana e mais de 40 anos atrás eles estimavam que pelo menos 8 milhões de americanos tinham passado por experiência de quase morte. De americanos. Estou falando do mundo inteiro. Então, e quanto mais as técnicas de ressuscitação médica melhoram, mais tem casos de pessoas relatando o que elas vivenciaram no estado de coma. Muitas dessas pessoas, se fosse no passado, morreriam, mas com a tecnologia ou com essa possibilidade de ter um atendimento mais rápido, elas têm essa segunda chance. Exatamente, né? Mas além dela voltar, ela consegue, parece que ter mais uma sensibilidade, uma memória melhor para reter o que aconteceu com ela. Cada vez mais está acontecendo isso. Exatamente. Caramba. E a pessoa pode dizer assim, que está ouvindo, mas Alexandre, voltou da morte, mas não pode ser um processo de alucinação, não pode ser delírio. Aí um ponto que até quando eu vi da outra vez que eu acabei não comentando, que é o seguinte, existem casos, especialmente de parada cardíaca, que os médicos, por exemplo, ali conseguem ver toda a atividade cerebral da pessoa. E em muitas cirurgias eles estão medindo e vê que o cérebro da pessoa não tem atividade nenhuma. Tá zero. E nesses momentos a pessoa, por exemplo, se vê fora do corpo, boiando na sala, escuta a conversa com os médicos. Teve um caso até de uma cantora que ela estava de olhos vendados e eles tiveram que congelar meio que o corpo dela para fazer uma drenagem no cérebro e tudo monitorado. Ela estava zero. E um cérebro zero, para todo mundo entender, ele é zero. Não pode ter memória, não pode ter cheiro, não pode ter audição, não pode ter nada. E ela narrou exatamente os instrumentos que estavam ali, o que os médicos conversaram. Então a ciência ela não pode dizer que essas pessoas que voltaram da morte é alucinação, porque um cérebro desligado é impossível. Não alucina. Segundo, nem alucina, é impossível até alucinar. Não alucina. Nada, é zero. Então nesses casos de EQM, claro, a pessoa pode estar em casa, passar por uma experiência que ele sai do corpo e tudo mais. Mas quando ela está num hospital ou num processo que ela está sendo monitorada, e o médico fala, olha, isso aqui que você falou é impossível, não tem como você relatar isso. Então, ou a medicina está errada no sentido de que ela não conhece o mecanismo do cérebro, o que é algo muito improvável, ou existe de fato uma consciência, ou uma alma, um espírito, um ser, que se manifesta além do corpo, além do cérebro físico, entende? Então, para a gente entender essa natureza que acontece quando as pessoas não estão propriamente no corpo delas, se deu o nome de experiência de quase morte. Ela ficou mais popular na década de 1975, um pesquisador americano, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., ele ouviu de um professor dele de psiquiatria falando que ele tinha voltado da morte. E falou que ele saiu do corpo, que ele viu um túnel de luz. E ele, esquisito, né? Depois ele, conversando com outro aluno dele, de faculdade, ele falou que também tinha passado por uma experiência que ele quase morreu, que ele saiu do corpo e voltou falando as coisas parecidas. Ele falou, não, alguma coisa tem aí. Não é só uma questão de alucinação ou de delírio. Então, a partir daí, vários estudos começaram a ser feitos sobre essas experiências de quase morte. Agora, o que é uma experiência propriamente dita de quase morte? Primeiro ponto, a pessoa se vê fora do corpo físico. Então muitas vezes a pessoa vê o corpo dela ali tentando ressuscitar, sabe, os médicos ali desesperados tentando ressuscitar, ou ela vê o socorro, ou um acidente de trânsito, que ela vê o carro batido, o corpo dela ali ensanguentado. Ela se vê fora do corpo. Nossa, primeira coisa. Desespero isso. Então, aí um outro ponto da EQM que não é desesperadora, porque ela passa por uma sensação de paz. Sério? Mesmo você se vendo... É agradável. Sim, exato. Inclusive, muitos sentem uma espécie de, vamos colocar assim, como se o corpo dela não... Eu não sou meu corpo. Aquele corpo, ela não fica desesperada. Por favor, me salvem. Muitos até ficam impassíveis, do tipo... eu tô vendo me salvarem. Isso é mais eu do que aquele corpo, é isso? Exato. É uma sensação que isso é meu eu mesmo. Pensa, por exemplo, se você tirou a sua insider. Sei. Você não fica, nossa, eu sou a minha insider. Não. Eu tô vendo. Aquilo é uma casca. Uma casca que você usa. E muitos se sentem assim quando vê o corpo dela sendo socorridos. Então, ela sai fora do corpo, ela tem um sentimento de paz muito forte. O que é muito famoso também, o chamado túnel de luz. Que ela passa por um túnel. Lembra do poltergeist? Venha para a luz. Isso, venha para a luz.
E nesse túnel de luz, nem todos passam por túnel de luz, tá? Mas é muito recorrente. Mas é muito recorrente. Os itens que eu tô falando aqui, não quer dizer que você tem que passar por todos para ser classificado como uma quase morte. Sim. Mas nesse túnel, a pessoa pode ver no final dela uma paisagem, como se fosse um céu, um local muito lindo, que Uma muitas porta. vezes, né? Ela encontra parentes falecidos. Então ela vê aquele ente querido que ela amava, ou até algumas pessoas veem o avô e a avó que nunca conheceram na vida. Eles se apresentam, depois ela vai ver a imagem dos avós, era exatamente como eles viram, geralmente mais remoçados. Ela pode encontrar o chamado também ser de luz, que nós chamamos de amparador, um mentor, um guia espiritual, que é como se fosse um protetor dela, né? E esse guia, ele pode muitas vezes dar ideias da vida dela, passar mensagens. Também existe a questão de você ter a chamada revisão da vida. Então, O famoso filme da tua vida passar pela frente. Isso. A quando morreu o Tucci, e ele, quando a vida começar a passar, ele vai dormir de tão chata que é a vida dele. Imagina, começou a vida Não, Tucci. Vamos dizer, ela não tem muitos eventos. Fosse um filme, cara, duraria quanto? Um filme de... Assim, vou colocar os melhores momentos de sua vida. Teria quanto tempo esse filme? Cara, esse seria 40 minutos de pura tristeza. Nossa! De puro... O pessoal ia olhar drama e falar, meu Deus. Tadinho. Então, mas o lance é que mas não tem isso? 40, mas não tem 40 minutos de filme. O filme que você vai ver é do nascimento até aquele momento. E você não sabe quanto tempo durou, então, porque Mas aí é que tá a diferenciação do tempo nas experiências fora do corpo. Passa de outra forma. Porque se ele viveu 30 anos, ele não vai ficar 30 anos assistindo. Ele, ao mesmo tempo que passa rápido, você consegue ver e relembrar detalhes da sua vida, impressionante, do que você fez, dos pensamentos que você teve. Até eu vou não falar tanto, porque até eles vão contar aqui, a gente vai poder dar uns exemplos melhores. Mas a revisão da vida é muito impactante para a pessoa ver como que é a vida dela, se ela está bem sucedida, se ela está mal, se ela se sente fracassada, se ela se sente vitoriosa. Então é muito importante. Tem pessoas que também têm memórias de vidas passadas, então rever corpos que ela vivenciou, situações que ela esteve, civilizações até que nem existem mais, ela se percebe em situações antigas, com as emoções antigas, não é só um filminho também, é muito mais forte, porque ela sentiu um amor do passado, ou uma morte trágica. E, em suma, em geral, para fechar os pontos, né? Quando foi feita a escala principal, a escala de Grayson, que é a principal, foi levantado 16 pontos de EQM. Mas para fechar aqui, para ficar mais palatável, a gente pode dizer que o último item é a questão da fronteira. Que a pessoa sabe que se ela passar por uma fronteira, ela não volta mais. Pode ser uma ponte, pode ser uma porta, mas é algo que delimita a vida e a morte. Um momento de decisão. E também tem casos na EQM que a pessoa ela pode optar se ela quer voltar para a vida humana ou se ela quer morrer, descartar o corpo e ficar pelo lado de lá. E quando a pessoa é dada a opção, ela não é visto como algo negativo, se ela quiser não voltar para a vida. Só que isso também é a minoria. A maioria das pessoas, eu sempre digo, né, que a frase mais dita na EQM ou na quase morte não é a sua hora, você precisa voltar. E a pessoa às vezes perneia, fala, não, eu tô na paz aqui, eu tô com meus parentes aqui que eu amo, eu não quero voltar pra minha vida. Aquela vida é muito pobre, eu quero estar nesse estado aqui maravilhoso. E aí não tem choro nem nada. Se a pessoa volta, ela às vezes acorda com dor, né? Há alguns casos de quase morte, quando a pessoa volta, ela acaba tendo desenvolvimento pessoal, tipo, ela acaba tendo certos poderes sensitivos, como ela consegue às vezes visualizar energias, às vezes curar os outros com a própria mão. Ela consegue muitas vezes ter experiências fora do corpo com a vontade dela. Algumas pessoas, minoria também, volta com... Teve um cara até que falou que ele tinha medido o QI dele, né? Depois que ele teve a EQM, ele mediu e subiu assim, drasticamente o nível do quociente da inteligência dele após... Como ele tivesse tido uma revelação e um aumento de conhecimento. É porque na quase morte, quando a pessoa tem uma expansão da consciência, o que é expansão? Ela está mais lúcida, mais inteligente, com memória melhor, mais equilibrada. Aquele estado, a pessoa sente que ela é muito melhor do que ela apresenta aqui na vida humana. E quando ela volta, por mais que ela não consiga se manifestar desse jeito pleno, sobram assim, resquícios ou processos que acabam interferindo e ela consegue ter habilidades que antes ela não tinha. Entendi. Algumas coisas parece que destravam, né? Então, na quase morte, muitas vezes a pessoa ela pode só ver o túnel de luz, ela pode sair do corpo. Algumas são declaradas mortas clinicamente
e acabam voltando. Já aconteceu isso? Muitas vezes. Tem muitos casos. O médico fala assim, ó, não deu, hora do óbito tal, e de repente a pessoa volta. Então, agora, e para fechar aqui, casos mais, não vou dizer raros, mas menos comuns, são as experiências de quase morte negativas. Que ela não vê um parente positivo, não vê um ser de luz, ela está num ambiente que pode ser uma espécie de inferno, umbral, um local totalmente, às vezes, escuro, sombrio, com pessoas ofendendo ela sendo perseguida. Praticamente esse local aqui onde a gente trabalha depois que termina a live, não é? Ele descreveu mais ou menos aqui. Antes eles chegarem, era esse lugar aqui, né? Escuro, sombrio, as pessoas se maltratando. Cara, melhor a gente tocar o programa aí. Tá bom. Agora nós estamos na luz. Vamos na luz, vamos na luz. Só que essas pessoas a gente não sabe, né? Quem que fala. Porque as pessoas que têm a quase morte, por isso é importante. Quando volta disso, então a pessoa fica preocupada de, na hora que morrer pra valer, voltar pra esse lugar. Exatamente, por isso que é muito impactante pra ela. Muitas reformulam a vida. Peraí, onde é que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado pra eu ter passado por uma experiência dessa? Não que a pessoa seja maligna, ou seja. Alguma coisa. Mas alguma coisa ela tem que mudar. Por isso que a quase morte, em muitos casos, ela é uma recuperação da rota. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida dela, só que cada um tem a gente admite que todo mundo tem um propósito de vida aqui. Ninguém está na vida humana a passeio, está aqui só para se divertir. Passear é bom, se divertir é bom, mas todo mundo tem uma tarefa, tem um propósito, tá? E quando a pessoa muitas vezes assume uma tarefa e ela começa a desviar, às vezes quem vem para mostrar, meu amigo, você não está bem, vamos voltar para o caminho porque você está desviando. E tem casos que, agora, quando a pessoa às vezes tem o caso assim, ó, quer voltar ou não quer, aí já geralmente não é bem essa questão. A pessoa já está com a vida mais estabelecida, mas ela criou algum mérito, alguma questão para passar por isso. Então, se estima que são poucas pessoas, estudos que falam da quase morte em pessoas com parada cardíaca, estima-se que seja entre 5% e 6%, eu acho um número alto, quer dizer, todo mundo tem uma parada cardíaca. Ter 5% ter uma experiência de algum nível fora do corpo, algum nível de quase morte, já é muito forte. E as pessoas, quando sabem, né, que a gente fala disso, seja lá pelo meu canal, seja por aqui, as pessoas começam a entender que não é mais feio falar sobre isso. Porque antigamente, você fala para a família, você tá maluco? O que você tomou? Né? E hoje em dia já está tendo um abertismo maior para você falar de um assunto desse e não ser taxado de maluco, não ser rejeitado por aquelas pessoas. Então há um abertismo maior. Obrigado por chegar até aqui. E se você gostou desse conteúdo, convido você a ver uma das minhas participações em um dos podcasts mais importantes do Brasil, onde falamos de pontos excepcionais que quase ninguém sabe. Um abraço e até a próxima.